Trabalho de vigilante, mas não recebo hora de almoço e ainda tenho que ficar no posto sem sair. Está certo? Essa dúvida e outras do direito do trabalho são respondidas pelo nosso especialista, Dr. Nicolas Cadernal, agora aqui no canal do Boca. Fiz um acordo parcelado na Justiça do Trabalho. A empresa pagou metade e depois entrou em recuperação judicial e pararam de pagar. Como fica o restante, doutor? Bom, Juarez, o que acontece nesse caso, né? Se a empresa entrou em recuperação judicial após a homologação do seu acordo, ou seja, né, você fez um acordo, a empresa pagou metade e depois parou de pagar, né, em razão da recuperação judicial. Foi deferida a recuperação judicial dela após, né, o seu acordo. Nesse caso, a empresa não pode se valer desse processo de recuperação judicial para parar de pagar o seu acordo. A empresa deve continuar pagando o seu acordo, inclusive caso haja atraso, o seu advogado, né, o advogado deve pedir a multa incidente da cláusula penal, que normalmente vai nos acordos trabalhistas, né? Isso já tem entendimento do TST, que já decidiu em casos parecidos com o seu, que é devido, sim, né, à continuidade do cumprimento do acordo pela empresa, inclusive com o pagamento da cláusula penal, né? E se caso, né, o seu acordo foi fechado após ou teve uma sentença após deferida a recuperação judicial, aí o procedimento seria o seu advogado entrar com uma habilitação de crédito lá naquele processo para garantir os seus valores. A função de motorista 2 tem direito à insalubridade ou periculosidade, doutor Nicolas? Bom, José Luiz, por si só, a função de motorista ela não gera automaticamente o adicional insalubridade ou de periculosidade, né? Isso vai depender das condições de trabalho que esse motorista é colocado, né? Por exemplo, se o motorista transporta inflamáveis ou explosivos, a gente pode usar aí como exemplo os motoristas que transportam gasolina ou motoristas que transportam ali gás, né, no caminhão de gás, né? Pode ser que sejam enquadrados como adicional de periculosidade, né? Já a insalubridade, ela é devida se houver exposição a agentes nocivos, né? Ruído excessivo, produto químico, biológico e físico, né? Podemos usar como exemplo também motoristas que transportam materiais infectantes ou hospitalares, né? Como sangue, amostra biológica, resíduos de hospitais. Então, por si só, o motorista ele não tem direito a adicional periculosidade ou insalubridade, né? Vai depender da condição de trabalho dele, então é uma questão condicional ao seu trabalho, né? Em caso de ajuizamento de uma ação judicial feita com insalubridade ou periculosidade por algum dos itens que eu citei, né? Vai ser uma perícia com um perito do juiz que vai analisar direito a adicional periculosidade ou insalubridade, dependendo do caso e das condições de trabalho desse motorista. Trabalho de vigilante, mas não recebo hora de almoço e ainda tenho de ficar no posto sem sair. Está certo, doutor? Jesus, o que acontece, né? Todo trabalhador com jornada acima de 6 horas, ele tem direito a pelo menos 1 hora de intervalo para refeição e descanso, né? Talvez o seu caso, como é normalmente o que acontece em contratos de vigilante, né, ele não perde esse direito, ele tem ainda o direito a 1 hora de intervalo. O que pode estar acontecendo com você nesse momento, né, é a sua jornada de trabalho ser de 12 por 36 e o seu intervalo pode ser que esteja sendo pago no seu contra-cheque. Normalmente vem com a nomenclatura de intrajornada indenizada, né? A empresa ela pode, após a reforma trabalhista, a empresa ela pode indenizar o intervalo do trabalhador que trabalha de 12 por 36 no contra-cheque, né, e suprimir esse direito ao intervalo intrajornada. Então teríamos que ver aí qual que seria a sua situação, né? Se em escala de 12 por 36, a empresa pode sim suprimir o seu intervalo desde que ela indenize no seu contra-cheque, né? Então a gente tem que ver aí qual que seria
a sua escala de trabalho, se é 12 por 36 ou se é de 8 horas normais. Como funciona a rescisão indireta, doutor? Bom, Marcos, né, como funciona? A rescisão indireta, ela acontece quando o empregado pede a saída da empresa, mas por culpa do seu empregador, né? Ou pelo empregador ter descumprido com alguma questão contratual, né? Por exemplo, quando a empresa atrasa reiteradamente o seu salário, quando a falta de recolhimento do FGTS, não pagamento de horas extras, não concessão do intervalo, né? Dentre outras faltas que a empresa pode cometer, né? Então, nesse caso, o trabalhador ele entra na Justiça do Trabalho pedindo que o contrato seja encerrado, né, por alguma falta grave que o empregador vem cometendo, né, e com isso ele consegue receber ali os direitos dele, né, se comprovada as faltas do empregador, ele consegue receber salário, aviso prévio, 13º salário, e férias proporcionais, liberação do FGTS, multa de 40% do FGTS, bem como também a liberação do seguro-desemprego. Né? O empregado pode, inclusive, decidir, né, quando ele entra com ação de rescisão indireta, se ele permanece trabalhando ou não até o fim da decisão judicial. Mas é importante, né, esse trabalhador ficar ciente que esses valores referentes à sua rescisão vão ser recebidos somente após uma decisão judicial. Tenho reumatismo e estou com o joelho inflamado em tratamento. Tenho 2 laudos em relação do joelho. Mesmo assim, fui demitido do hospital que trabalhava. O médico do trabalho diz que a empresa entende que se o funcionário está trabalhando, pode ser desligado a qualquer momento. E agora? Pergunta a Ana, doutor Nicolas. Ana, nesse caso, né, a sua pergunta ela tem diversas nuances ali que dependeriam de uma análise desses laudos, né, mas eu vou tentar responder aqui de forma objetiva. Né? Ana, então assim, a empresa pode te demitir, né, mesmo em tratamento, desde que essa tua doença não tenha sido relacionada com o trabalho, né, e tu não esteja afastada pelo INSS, né. Agora, claro, se houver em uma prova que essa doença tem uma relação com a sua atividade profissional, ou, né, correspondeu também para um agravamento dessa tua doença, né, que a tua atividade profissional, ela gerou uma piora na tua lesão, né, então, dependendo também do que consta no laudo, a demissão ela pode ser considerada nula, entrando com uma ação de reintegração ao emprego, né? Então, se a empresa ainda também tinha ciência desse seu problema de saúde, né, pode ser considerada aí também até uma dispensa discriminatória em razão da tua doença, né? O que você deve fazer nesse momento é procurar um advogado da sua confiança e levar toda essa documentação médica que possui, né, para que ele avalie o seu caso, né, e verificar a melhor estratégia, seria uma reintegração ao emprego ou até mesmo uma indenização pela estabilidade que tu terias direito caso tivesse sido afastada pelo INSS, né, pelo um afastamento previdenciário pelo INSS de 1 ano, né, então pode também pleitear essa indenização pela estabilidade. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!